Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui, e o vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os mitos das manipulações vertebrais. Vocês sabem que as manipulações vertebrais a gente tem muita história a respeito, tem muita história envolvida, e tem coisa que é verdade e tem coisa que não é verdade. Então eu vou falar para vocês aqui 7 dicas, 7 mitos das manipulações vertebrais, e a gente vai tentar desmistificar algumas coisas e pontuar outras que são importantes, tão importantes quanto. Beleza? Antes de eu continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscreve no canal, ativa as notificações, curta, compartilhe, comente esse vídeo para ajudar na distribuição de conteúdo, para levar um conteúdo de ciência para todos os fisioterapeutas. Então vamos levar um conteúdo científico para a maioria dos fisioterapeutas, que a gente precisa disso para melhorar a qualidade da nossa profissão, para a nossa profissão ficar mais referenciada, fazendo a tomada de decisão clínica baseada em evidência. Beleza? Então vamos lá. 7 mitos da manipulação vertebral. Primeiro deles, a manipulação vertebral não coloca nada no lugar. Então é assim, você não tem o efeito de colocar uma coisa no lugar. Então eu não consigo modificar um alinhamento de uma pelve, eu não consigo modificar uma posição de uma vértebra específica com a manipulação vertebral. Então eu não coloco nada no lugar. Primeiro porque não estava nada fora. E se alguma coisa estivesse fora, o trabalho não é músculo esquelético. O trabalho é de um cirurgião, tá? Então eu não coloco nada no lugar quando eu falo de manipulação vertebral. Segunda coisa que é importante, eu tenho um estudo publicado sobre isso. A manipulação não precisa ser específica num nível X. Então eu não preciso manipular exatamente L5, exatamente L2, exatamente T8 para ter os efeitos neurofisiológicos. Lembra que aqui no meu canal do YouTube eu tenho já um vídeo específico, uma websérie falando sobre os efeitos das manipulações vertebrais. Então chama websérie Manipulações Vertebrais e eu falo exatamente desses efeitos neurofisiológicos. Ou seja, para você obter a maior parte dos efeitos das manobras de manipulações, que são os efeitos neurofisiológicos, você não precisa ser específico na hora de realizar essa manobra. Beleza? Terceira coisa, o estalo não ajuda e nem atrapalha os efeitos clínicos que ela vai ter. Então, quando eu coloco o paciente na posição de realização da manobra e realizo o impulso, o thrust, o que acontece? Pode ter um estalo e pode não ter um estalo. Se eu tiver um estalo ou se eu não tiver um estalo a partir do impulso, os efeitos neurofisiológicos e os efeitos mecânicos dessas manobras são praticamente os mesmos. A única diferença que está nos estudos é que quando tem um estalo, o efeito placebo percebido pelo paciente é maior. Então o estalo, na verdade, faz parte de um efeito placebo e não vai modificar o efeito tanto neurofisiológico quanto mecânico da execução dessas manobras. Beleza? Quarto ponto, as manipulações vertebrais ajudam tanto na diminuição da dor quanto na melhora da incapacidade funcional. Então a gente tem estudos que demonstram que a manipulação vertebral consegue diminuir a dor do paciente, o limiar de dor do paciente, e também consegue diminuir a incapacidade desse paciente. Então, tanto na diminuição da dor quanto na diminuição da incapacidade, a manipulação vertebral pode ser utilizada clinicamente. Beleza? Quinto ponto, a mobilização também. Então, quando a gente fala que a manipulação vertebral ajuda na redução da dor e na redução da incapacidade, eu posso afirmar a mesma coisa das mobilizações. Então, tanto a manipulação quanto a mobilização articular pode diminuir a dor e melhorar a incapacidade funcional do meu paciente. Então, se o meu paciente tem uma contraindicação à manipulação, eu posso realizar uma mobilização chegando nos mesmos efeitos clínicos nos dois casos, tanto com a mobilização quanto com a manipulação. Sexto ponto,
não tem mais risco que outros tratamentos. Então, as manipulações articulares não oferecem mais risco para os pacientes do que outros tratamentos, eletroterapia, exercícios e afins, desde que as contraindicações sejam respeitadas. Então, aqui no canal também você tem vários vídeos falando sobre as contraindicações da manipulação cervical, as bandeiras vermelhas de dor lombar. Então, se você conseguir respeitar as contraindicações da aplicação da técnica, ela não oferece mais risco que nenhum outro tratamento. Então, você pode colocar no seu contexto clínico, desde que você saiba fazer uma boa triagem das contraindicações da realização dessa manobra. Beleza? E o sétimo é o seguinte: ela não deve ser realizada de nenhuma forma em pacientes com algum tipo de fragilidade óssea. Exemplos: bebês e idosos. Então, a manipulação vertebral ela é contraindicada para pacientes com idade, com fragilidade óssea, por osteoporose, por uso de corticoide prolongado, por exemplo, que são bandeiras vermelhas, para fratura. E a gente também não pode utilizar essas manobras em bebês. Elas também são contraindicadas para serem utilizadas em bebês. Então, a gente não deve utilizar essas manobras em idosos ou bebês. Então, para resumir para você, primeira coisa, manipulação não coloca ossos no lugar. Segunda coisa, não precisa ser específica. Terceira coisa, o estalo tem mais efeito placebo para o paciente do que no efeito neurofisiológico da técnica. Quarto, a manobra de manipulação ajuda na redução da dor e na redução da incapacidade. Quinto, a mobilização faz a mesma coisa, também reduz a dor, também reduz a incapacidade. Sexto, não tem mais risco que outras opções de tratamento para condições musculoesqueléticas. E sétimo, não deve ser realizadas em bebês e em idosos. Beleza? O que você aprendeu nesse vídeo? Coloca aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.